Senhor, irmãos, nós estamos aqui mais uma vez reunidos para tratarmos acerca do nosso assunto, epístolas gerais, da nossa série de estudos. E hoje nós vamos tratar acerca da primeira epístola do apóstolo Pedro. Primeira epístola do apóstolo Pedro é uma epístola que ela é datada, a sua escrita aí por volta de 60 a 64 da era cristã, com a finalidade, com o propósito de exortar os crentes, de exortar os cristãos que estavam ali em Roma a permanecerem verdadeiros em seus tipos de sofrimento, em seus propósitos de testificar acerca da verdadeira graça de Deus, ou seja, eles terem uma substância, eles terem então uma firmeza. Existe ao longo das eras aí algumas datas que vão permear aí entre 60 e até 66 da era cristã, mas essa carta que ela poderia ter ido de uma forma mais tardia até 65, que é justamente o ano do martírio do apóstolo Pedro. Né? O apóstolo Pedro não poderia ter escrito a sua carta depois de já estar morto. Né? Então, nós vamos ter aí esse contexto, conforme nós tratamos acerca, na outra aula que tivemos, acerca da morte de Pedro. E hoje nós vamos tratar aqui, já dentro do contexto dessa carta, qual o sentido, qual a finalidade desta carta, ok? Então, aí, ela é uma epístola que é denominada como geral, né? Em se tratando de uma epístola geral, nós vamos ter aí que ela vai se estender ao longo das eras, se estendendo ao longo das eras não só para os cristãos que estão em Roma, mas também para outros mais que estão dispersos em localidades adjacentes. Por isso, ela vai ter aí o seu contexto de uma epístola geral, né? Que ela vai permear, ela vai tomar aí uma abrangência, né? Vai tomar curso em outras localidades. Nós fizemos um breve panorama na aula anterior acerca de Pedro, então aqui nós vamos tratar simplesmente dos tópicos que são tratados dentro dessa carta. Né? Nós não vamos entrar aqui em pormenores na vida de Pedro mais, né? Mas agora nós vamos entrar aqui no contexto da carta, o sentido da carta em si. Né? E nos capítulos aí, capítulo 1, nós vamos ter aí, de forma primária, nós temos aí o início dessa carta. Então vamos abrir aí a nossa Bíblia na Epístola de Pedro, no capítulo 1, versos de número 1 e 2, aqui que nós temos a saudação petrina. Então, ele vai dizer: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Então, aqui nós temos uma dispersão de judeus, ou seja, Pedro ele está em Roma, mas ele vai escrever aqui aos irmãos que estão tanto, né, dentro dessa localidade romana, quanto também aqueles que estão em dispersão, porque a proposta petrina é justamente de sustentar a fé dos irmãos, trazer a eles um sustentáculo, trazer a eles um relacionamento verdadeiramente cristão, um compreendimento da doutrina cristã, lembrando sempre que doutrina são conjuntos de ensinamentos que vão recorrer da escrita sagrada. Nós não estamos falando aqui de dogma eclesiástico, até porque aqui não se é proposto dogmas eclesiásticos, mas a doutrina bibliocêntrica. Aos eleitos, segundo a presciência de Deus Pai e santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas.
Então, aqui, já dentro desse contexto, aqui nós temos Pedro falando aqueles que são eleitos na presciência divina. Quando a gente fala aqui da presciência divina, já nos arremete a um contexto prévio, né? Ou seja, que antes de tudo Deus já sabia, antes de tudo Jesus já sabia, antes de tudo o Espírito Santo já sabia, antes de tudo o Pai já sabia, né? Então aqui a presciência divina. Na presciência divina não caracteriza que Jesus, ou Deus na sua essência, dentro do contexto da Trindade, que ele tivesse escolhido alguém para ser salvo ou alguém para ser perdido. Mas ele já sabia quem aceitaria a salvação e aqueles que não aceitariam a salvação, ou seja, a salvação é facultativa. Então, aqui nós não temos um contexto de uma salvação que ela é radical, tá? Ou seja, olha, fulano nasceu para ser salvo e Beltrano nasceu para ser perdido. Se assim fosse, seria Deus injusto dentro desse contexto, né? Por exemplo, que culpa teria eu de ser perdido, sendo que Deus já me fez nascer para ser perdido? A culpa, logo, não seria minha, seria de Deus, né? Ou alguém ser salvo pelo mérito de Deus, né? Então, não teria aí nenhum sentido dentro desse contexto. Mas aqui os eleitos, dentro da presciência de Deus, nós temos aqui que a palavra ciência significa conhecimento, então o conhecimento prévio que o Senhor tinha, né? Então são eleitos segundo o conhecimento prévio do Senhor, ou seja, o conhecimento prévio do Senhor não são pessoas, tá? Muito embora Deus saiba quem vai ser, mas a eleição aqui não é para pessoas, a eleição aqui é para igreja, ou seja, aqueles que aceitam ser igreja estão dentro da eleição do Senhor. A eleição do Senhor é para a igreja. Se eu aceito a salvação e eu me torno igreja, então eu estou dentro da eleição. Se eu não sou igreja, então eu não estou dentro da eleição. E ser igreja aqui não é estar dentro da igreja física, e sim ser igreja mística, igreja invisível do Senhor, que é constante de pessoas crentes em todos os lugares, em todas as épocas, em todos os lugares do mundo. Ou seja, o Senhor tem para si um povo. Então é justamente aqui, dentro desse contexto, que Pedro ele vai escrever aqui no seu contexto de saudação. Dentro desse contexto ainda de saudação, nós vamos ver aqui Pedro ele dando continuidade ao pensamento e ele vai falar um pouco acerca da graça divina, né? Então ele vai dizer o seguinte, aqui eu vou ler aqui do 3 ao 12, que aí nós temos aqui, pegamos aqui a parte contextual, ok? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a sua misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Dentre os mortos aqui, nós estamos falando de pecado. Ou seja, nós estávamos dentre os mortos, nós voltamos lá atrás ao que disse o apóstolo Paulo aos Romanos, que ele vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, lá em Romanos 3, 23, ele vai dizer que todos estão desligados da glória de Deus, ou seja, nós estamos mortos em ofensas e pecados, né? Nós estamos vivos corporalmente, mas espiritualmente mortos. Então o Senhor nos gerou de novo, ou seja, o Senhor fez com que o nosso espírito nascesse de novo, né? Nós que estávamos mortos para o Senhor, nós fomos ressuscitados agora para o Senhor. Então, pela sua misericórdia, a viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, ressuscitando todos aqueles que vão aceitar a salvação, assim se tornando igreja. E se tornando igreja, passam a ser, então, eleitos pelo Senhor.
né? Como disse na minha primeira fala, a eleição é para a igreja, para uma esperança incorruptível, incontaminável, que se não pode murchar, guardada nos céus, para vós, que, mediante a fé, estáis guardados na virtude de Deus, no poder de Deus, para a salvação, já prestes para a se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um tempo contristados, com várias tentações. Aqui nós estamos falando dentro de um contexto humano, porque aqui dentro da nossa vida humana, nós somos contristados, nós passamos por dificuldades, nós passamos por adversidades, nós passamos aqui por momentos difíceis, certo? Então, por um pouco de tempo aqui, nós somos contristados, ok? Por várias tentações, para que a prova da vossa fé, que é muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em honra, louvor e glória na revelação de Jesus Cristo. Então, Pedro aqui ele está fazendo uma menção ao tribunal de Cristo. E o tribunal de Cristo nada tem a ver com o juízo final. O tribunal de Cristo será aonde nós receberemos os galardões. A palavra grega para o tribunal de Cristo é o bema, ou seja, é o pódio. O pódio é o lugar que sobe os vencedores para a recepção da sua medalha, para a recepção do seu mérito. Né? Então, aqui no tribunal de Cristo, que se dará logo depois do arrebatamento da igreja, então hoje nós estamos aqui na esfera humana, quando morremos aqui antes do arrebatamento, nós vamos para o paraíso, aguardar o dia do arrebatamento. Quando se der o dia do arrebatamento, quem está morto está esperando lá no paraíso, vai ressuscitar, ficar na mesma espera dos que aqui estão vivos e subirão triunfantes à recepção do galardão. Ou seja, a primeira escala que nós temos no momento do arrebatamento é o tribunal de Cristo. Então, se passando pelo tribunal de Cristo, ali será provado todas as obras que nós temos. Então, as obras passarão pelo fogo, elas deixarão de existir e sobrará apenas a essência dessas obras. Né? Então, o que é uma essência de obras? Essência de obras é a intenção pela qual eu fiz alguma coisa. Né? Então, o que eu faço é uma obra. Toda a minha ação corporal é obra, mas toda ação intencional é essência. Então, se eu faço o bem para alguma pessoa, eu estou andando e encontro um morador de rua, e ao morador de rua ali eu faço uma benfeitoria. Existe um motivo pelo qual eu fiz aquilo. O motivo pode ser para que eu ganhe nome ali entre as pessoas que estejam comigo, fala, puxa vida, nossa, como ele ajuda as pessoas que estão na rua, né? Ou até mesmo ninguém viu, mas aí eu chego na igreja e eu falo, olha, encontrei um morador de rua, eu fiz assim, assim, assim por ele, né? Então, a minha intenção com aquela obra não era ajudá-lo, e sim ter honra por ter ajudado. Então, eu quero ganhar honra com isso. Né? Ou eu posso também ajudá-lo e não contar para ninguém, que foi o que Jesus ensinou. O que a sua mão direita faz, que a esquerda não veja. Né? Então, como eu não fui honrado aqui nessa terra, eu receberei a minha essência, né, no dia do tribunal de Cristo. É ali que eu vou receber o meu galardão. Então, aqui nós temos o seguinte: para que a prova da vossa fé, que é muito mais preciosa do que o ouro que perece, e é provado pelo fogo, se ache em honra, louvor e glória na revelação de Jesus Cristo. Revelação de Jesus Cristo aqui nada mais é do que o dia do arrebatamento. Então, é o dia que Cristo há de se revelar.
ao qual, não havendo visto, há mais, no qual, não vendo, agora mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Nós somos seres tricotômicos. Nós temos corpo, nós temos alma e nós temos um espírito. Né? Então, quando a gente volta ao princípio das coisas, nós vamos ver lá que Deus ele pega a essência terrena, Deus pega o pó da terra e Deus sopra. Ou seja, o pó mais o sopro de Deus gerou o terceiro elemento. Esse terceiro elemento é a alma humana. Então, a alma humana agora, ela é a essência dessa tricotomia, ok? Então, o que acontece? Nós temos duas partes aqui do homem, nós temos a parte espiritual e nós temos a parte material. Salomão, ao escrever no seu livro do Eclesiastes, deixa eu encontrá-lo aqui, Eclesiastes, capítulo de número 12, e o versículo de número 7 vai dizer o seguinte: e o pó volte à terra como era, ou seja, a essência da terra, e o espírito volte a Deus que o deu. Então, nós temos a esfera terrena e nós temos a esfera divina, certo? Nós temos o terceiro elemento aqui, que o Salomão ele não faz citação. Por quê? Porque a alma é quem está incerta, certo? Então, nós temos aqui tanto aquele que é servo de Deus, quanto aquele que não é servo de Deus. Ele tem um corpo, uma alma e um espírito, certo? Então, morrendo tanto o servo de Deus, quanto aquele que não é servo de Deus, tanto o justo quanto o ímpio, o que vai acontecer? Ele vai para o mesmo lugar, as duas essências. Tanto a essência pó, volta ao pó, e a essência espírito volta a Deus, certo? Isso não tem contexto de salvação ou de perdição. A grande questão da salvação ou da perdição não está no corpo ou está no espírito, está na alma. É a alma quem precisa ser salva, ou a alma vai ser perdida. Então, isso se dá de forma corporal. Então, nós temos aqui o governo. Se nós, como alma, nós praticamos aquilo que é do alto, ou seja, damos ouvido à palavra de Deus, nós temos uma carne espiritual. Mas se nós damos vazão àquilo que é terreno, nós vamos ter um espírito carnal, que é desprovido de todos os ensinamentos de Deus, ou seja, não temos parte com Deus. Então, se eu tenho uma carne espiritual e eu morro, a minha alma estará salva com o Senhor. Se eu tenho um espírito carnal e eu morro, a minha alma não terá parte nenhuma com o Senhor. Então, o que Pedro ele está dizendo aqui é justamente isso, que naquele dia a alma ela venha se encontrar em louvor diante de Deus, né? Então, o louvor seja manifesto naquele dia. Então, vou reler aqui o texto, o verso de número 8 e 9. O qual, não havendo visto, ou seja, Jesus, a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, né, nós damos crédito à palavra de Deus, passamos a ter uma carne espiritual, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Ou seja, a alma é quem precisa ser salva. Da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião, o tempo, o Cristo, o Espírito de Cristo, que estava neles, indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir, e a glória que se lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que, para si mesmos, para nós,
eles ministravam essas coisas que agora vos foram anunciadas, porque por eles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o evangelho, para as quais coisas os anjos bem atentaram para essas coisas, né? Desejavam bem atentar para isso, ou seja, para esta pregação do evangelho. Então aqui nós vamos ter justamente a segurança do crente. Pedro ele está tratando aqui acerca da segurança do crente no Senhor, ou seja, se nós temos aqui a nossa carne de forma espiritual, uma carne que obedece aos preceitos divinos, então nós temos uma carne espiritual. Então nós estamos guardados no Senhor para o dia de Cristo, que no dia de Cristo, então, a nossa alma, ela vem a ser salva. Se nós não atentarmos para as Escrituras, para a palavra de Deus, então Pedro, aqui, ele deixa em aberto esse contexto. Por quê? Porque vai tratar exclusivamente daquele que tem um espírito carnal, ou seja, um espírito que não obedece às leis divinas, então ele é desprovido das leis divinas, então ele está totalmente fora do contexto divino. Ele faz aquilo que ele quer fazer, ele faz aquilo que dá na telha, ele entrega o seu corpo a paixões naturais, ok? Em continuidade, nós vamos ter aqui ele tratando, ainda no versículo de número 13, ele vai falar o seguinte: portanto, cingindo os vossos lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, esperai inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhinhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências, ou seja, a forma carnal de se viver, que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, ou seja, chamou para que vocês fossem eleitos, chamou para que vocês fossem igreja, elegíveis no Senhor, eis que, portanto, está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Ou seja, faça aquilo que te convém fazer. Né? Nós temos Jesus, por exemplo, que vai ser o nosso padrão de santidade. Como que nós podemos ser santos? Nós podemos ser santos da seguinte forma: estando em obediência às Escrituras, tendo uma carne espiritual. Né? Paulo diz para os Gálatas que eles andem em espírito e não cumpram as concupiscências da carne. Né? Como que a pessoa ela vai andar em espírito? Como que a pessoa ela é de carne e ela vai andar em espírito? Parece que num entendimento equivocado, vai nos dar a entender que o homem, então, ele deve ser um fantasma, porque ele vai andar de forma espiritual, né? Mas quando nós compreendemos o contexto da espiritualidade, nós vamos entender que Paulo está falando de quê? Ele está falando de uma carne espiritual, ou seja, uma carne que é obediente às leis divinas. Então, essa carne que é obediente às leis divinas, ela vai andar em padrão de santidade. Jesus, ele logrou o êxito por quê? Porque ele foi obediente às Escrituras, obediente até a morte e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, ok? E se invocais por Pai aquele que, sem pecado, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Ou seja, temam a Deus enquanto vocês estiverem aqui na terra e procurem proceder prudentemente conforme a palavra de Deus. Não prudentemente conforme a carne, não com a prudência da carne, porque na prudência da carne não opera a justiça divina, mas a prudência das Escrituras vai nos conduzir à justiça divina. Ok? Sabendo que não foi com coisa corruptível, como prata ou ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que,
por tradição, recebeste dos vossos pais. Ou seja, a forma de viver que nós recebemos aí dos nossos antepassados. A forma de viver aí, nós estamos falando dentro de um contexto humano, né? Como nós bem sabemos, o João ele vai mencionar isso, que nós somos de Deus e que todo mundo jaz no maligno, né? Nós que somos igreja, nós que somos eleitos, nós somos de Deus, e o mundo ele está entregue ao sistema perdido. Então, essa tradição nós aprendemos dos nossos pais, né? Nós aprendemos erroneamente, não estou falando do pai aqui no sentido literal, né? No pai no sentido daquele que nos gerou, mas pai aqui no sentido antepassado, ou seja, Adão é nosso pai, Abraão nosso pai. Então, nós estamos falando de pai no sentido ancestral, tá? Não no sentido literal da palavra, ok? Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto a vós nesses últimos tempos por amor de vós. E aí, nós vamos dar um pequeno salto aqui para o livro. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Livro do Apocalipse, o capítulo de número 1 e o verso de número 5, que vai dizer assim, ó, é da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe da terra. Ou seja, aqui nós temos essa menção, né, de Jesus que veio, que vai atuar de forma sublime e eficaz, atuando aí a nossa redenção, atuando aí naquilo que nós necessitamos, a necessidade que nós temos. Então, e por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos, ele deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Então, aí nós temos, conforme nós lemos lá em Apocalipse 1:5, né, o Cordeiro que morreu por nós, mas o Senhor o ressuscitou dentre os mortos, e ele é o primogênito de muitos irmãos, ele é o primogênito de todos nós, ele é o primeiro de todos os irmãos aí, né, a serem ressuscitados. Então, aqueles que creem que ele foi ressuscitado dos mortos, vai receber de igualmente essa esperança, purificando a vossa alma, veja só, purificando a vossa alma. Como é que se purifica a alma? Purifica-se a alma, dando o governo da tricotomia, corpo, alma e espírito, ao espírito. O espírito, ele busca as coisas espirituais. A carne, ela busca as coisas carnais. Quem entrega o governo é a alma. A alma é quem vai dar o governo a cada uma dessas coisas. Conforme nós tratamos lá atrás, na Epístola aos Gálatas, né, Paulo diz, né, conforme já fiz menção até hoje aqui, ele vai dizer o seguinte, andai em espírito e não cumprirei os desejos da carne, né? Porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, um se opõe ao outro para que não façais o que quereis, né? Então nós vemos aí o apóstolo Paulo falando acerca da carne e do espírito. O espírito se opõe à carne, a carne se opõe ao espírito, mas nós não vemos de forma clara Paulo falando acerca da alma, né? Mas de forma discreta ele fala da alma, né? Quando que ele fala da alma? Quando ele diz, para que não façais o que quereis. O querer não está na carne e o querer não está no espírito. O querer está na alma. A alma é quem tem o querer. O governo do corpo é da alma. A alma vai entregar, então, a autoridade ou ao espírito ou então à carne. Se a autoridade corporal for entregue à carne, então eu vou ter uma carne, um espírito carnal.
Por quê? Porque a carne é quem está com domínio. Se a minha alma entregar o governo ao espírito, então eu vou ter uma carne espiritual, porque o governo está com o espírito. Então é justamente isso que nós estamos tratando aqui dentro desse contexto de purificação da nossa alma. A verdade para a caridade fraternal não fingida. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, ou seja, com o coração dentro de uma pureza das Escrituras. O meu coração, ele é mau. O meu coração, ele é carnal. Ou seja, eu sou segundo a natureza caída de Adão. Por quê? Você vê só, quando uma criança nasce, a criança, ela vai crescendo, né? Ela sai do ventre da mãe, ela não tem ciência de nada aqui fora. E quando a criança chora, ela aprende aí já dentro de um contexto de uma malícia, né? Ela sabe que sempre que ela chorar, ela vai ter a comida, né? Então ela chorou, a mãe vai dar o leite para ela. Então ela já sabe disso. Então quando ela sente fome, o que ela faz? Ela não sabe falar, então ela chora. E aí ela vai amadurecendo um pouquinho mais, ela vai aprendendo dentro da sua natureza. Não foi ninguém que ensinou isso para ela, isso é a natureza dela, né? A criança, você dá uma chupeta à criança, e se você tirar a chupeta da boca da criança, ela vai chorar, né? Ela vai chorar como se estivesse dizendo, ela não sabe falar, mas como se estivesse dizendo, olha, me devolva que isso é meu, né? Ou seja, a criança, ela tem um sentimento de posse, né? Quem que ensinou isso para ela? Ninguém. Isso adveio da natureza caída de Adão. Então, a minha carne, dentro de uma naturalidade, dentro de uma normalidade, ela vai expressar a natureza caída de Adão. Então, dentro de um contexto regenerativo, conforme nós tratamos aqui no versículo de número 3 do capítulo 1, né, que fomos gerados de novo, nós fomos gerados agora no segundo Adão, ou seja, um espírito vivificante. Então, agora, no segundo Adão, nós temos a pureza de agir, né? Então, nós vamos agir não segundo o nosso próprio pensamento, mas segundo a pureza que o Senhor nos ensina por intermédio das Escrituras. Ninguém pode ser uma nova pessoa sem as Escrituras. Nós só seremos uma nova pessoa, não é o batismo que vai nos fazer uma nova pessoa. O que faz de nós uma nova pessoa são as Escrituras. Nós somos renovados pelas Escrituras. As Escrituras, elas não são renovadas a cada manhã. Não é? O que precisa ser renovado é aquilo que fica velho. As Escrituras, elas não envelhecem. As Escrituras, elas são novas a cada manhã. Então, não existe isso de dizer que a palavra de Deus ela se renova a cada manhã. Não, ela não se renova porque ela não fica velha. Ela é nova a cada manhã. A cada manhã que nasce, a palavra é nova. Amanhã a palavra é nova, hoje a palavra é nova, depois da manhã a palavra é nova, a palavra é sempre nova. Ok? Ela não se renova. Ela não tem ação de envelhecimento para ter ação de rejuvenescimento. Ela é nova sempre, ok? Então, dentro da continuidade, nós vamos ter, sendo de novo gerados, não pela semente corruptível, a semente adâmica, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, que é viva e que permanece para sempre. Né? Então, essa palavra, ela é nova a cada manhã e ela é viva a cada manhã. E ela permanece para todo o sempre. Então, nós somos gerados aqui pela palavra. Então, não é o batismo que vai nos fazer uma nova criatura. O que nos faz uma nova criatura é a lavagem pela palavra. Todos os dias eu preciso ser batizado pela palavra. Claro que o batismo em águas é um rito de confirmação mediante a fé, né, que são os dois sacramentos do cristianismo, batismo e ceia.
Então, esses dois sacramentos do cristianismo vai ter a expressão legal ao longo das épocas, perfeito? Mas eles não são representativos de salvação. Eles são para os salvos, e não para que sejam salvos, ok? Porque toda carne é como a erva, e toda a glória do homem, como a flor da erva. Secou a erva e caiu a sua flor. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. E esta é a palavra que entre nós, ou entre vós, foi evangelizada, né? Entre vós aqui dentro da linguagem petrina, né? Pedro enviando essa carta, e para nós, aqueles que são receptores desta carta. Capítulo de número 2, nós vamos ter aqui o apóstolo Pedro, ele trabalhando aqui alguns aspectos, né? Dentro desses aspectos, nós vamos ter aí a forma sábia de viver o cristianismo, né? A sabedoria de estar em Cristo. Então, para que nós venhamos a ter sabedoria, nós precisamos desenvolver uma maturidade. Então, ele vai dizer o seguinte: deixando, pois, toda a malícia que nós estamos dentro do contexto da natureza adâmica, de modo de todo engano e fingimento e invejas e todas murmurações, aí nós temos o novo nascimento. Desejais afetuosamente como meninos novamente nascidos, ou seja, gerados de novo no Senhor. Lembram que os discípulos, eles estão disputando para ver quem que é o melhor no reino dos céus? E aí o Senhor diz, olha, vem cá, observa aqui essas crianças. Quem não se fizer como uma delas, não é apta do reino dos céus. Não tem aptidão, não é merecimento, é aptidão. Não tem aptidão para entrar no reino dos céus. Então, nós que somos aqui a igreja do Senhor, nós somos os eleitos de Cristo, então nós temos que ser nascidos novamente como meninos, tomando o leite racional, ou seja, leite racional é o alimento de entendimento não falsificado para que, por ele, vá descrescendo, certo? Então, o alimento do entendimento vai fazer com que eu cresça a cada dia mais e mais no Senhor, para que eu tenha uma sabedoria e uma sustentabilidade. Se é que provaste que o Senhor é benigno, e chegando-vos para ele, a pedra viva, ou seja, a rocha, reprovada, na verdade, pelos homens, ou seja, pela natureza caída de Adão, mas para com Deus eleita e preciosa, ou seja, para aqueles que nascem em Cristo, ela é preciosa. Vós também, como pedras vivas, vós sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Sacrifícios espirituais nada tem a ver com o louvor que nós prestamos na igreja, com o aleluia ou com o glória a Deus que prestamos na igreja. Não tem nada a ver com isso. O nosso sacrifício espiritual é a forma corporal que vivemos o nosso cotidiano. Eu costumo dizer que o culto, ele não começa às 18, ele não começa às 19, ou algumas igrejas aí que começa às 18h30, às 19h30. O culto começa quando eu acordo. Quando eu estou lúcido pelo meio do corpo, começou o meu culto. E é esse culto que o Senhor está falando. Ou seja, como disse Paulo, ele vai dizer, quer comais, quer bebais, quer fazer qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. Ou seja, o meu corpo é para a glória de Deus. Então, se eu como, eu tenho que comer para a glória de Deus. Se eu trabalho, eu tenho que trabalhar para a glória de Deus. Se eu dirijo, eu tenho que dirigir para a glória de Deus. Se eu
trato com as pessoas, eu tenho que tratar para a glória de Deus. O meu comportamento tem que ser para a glória de Deus. E é justamente isso que são sacrifícios espirituais, né? São sacrifícios que eu faço porque a minha natureza adâmica, ela vai querer fazer o contrário. Então, eu preciso me sacrificar para não fazer o que a natureza faz, certo? Então, esse sacrifício, ele é um holocausto espiritual oferecido ao Senhor. Então, o Senhor recebe o meu sacrifício. Pelo que também na Escritura se contém, eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa. Quem nela crer não será confundido. A pedra aqui é Cristo. Aqui nós estamos falando sobre Petra, do grego, né? O versículo anterior, que Pedro vai dizer, vós sois pedras vivas, ele está falando que vós sois Petros vivos, ou seja, vós sois Pedros vivos, vós sois pequenas pedras, britas, fragmento da rocha. Então, pedra é Petros, né, que é fragmento da rocha, que é Petra. Então, rocha do grego é Petra e brita, pequena pedra, do grego é Petros. Então, Petros e Petra. Né? Então, nós somos Petros, Jesus é Petra. Como Jesus disse, ele edifica a sua igreja, né? E as portas do inferno não podem prevalecer sobre a sua igreja. Ele diz, eu digo que tu és Petros, e sob esta Petra edificarei a minha igreja. A igreja ela não perece porque ela está edificada na rocha e não nas britas, ok? E assim, para vós, os que crerdes, é preciosa, mas para os rebeldes, ou seja, aqueles que não dão ouvidos às Escrituras, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal de esquina. Os edificadores aqui, nós estamos falando de um conceito religioso. Quem está perdido, está perdido. Agora, veja só, quem está procurando um conceito religioso, ele tem que estar primando pelas Escrituras. Se há uma distorção escriturística, então eles são inferidos como raça de víboras, como disse João Batista. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Quando ele diz isso, ele não está falando para quem não é crente. Ele está falando para quem é crente. Ele está falando para escribas e fariseus e saduceus. Ele está falando para a classe religiosa. Ele não está falando para quem não conhece Bíblia, quem não sabe de Bíblia. Ele está falando para quem conhece a Bíblia e distorce a Bíblia. É uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra. Tropeçar na palavra é conhecer as Escrituras e praticar o contrário delas, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Mas vós sois gerações eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Irmãos, vejam só aqui, ó. O Senhor, por intermédio de Pedro aqui, ele fala uma coisa que é extraordinária para a igreja. Porque quando a gente trata nos ministérios do Antigo Testamento, os principais ministérios do Antigo Testamento, nós temos justamente o profeta, que era aquele que anunciava, que predizia de eventos futuros. Nós temos sacerdote e nós temos o rei. Então, nós temos rei, sacerdote e profeta. Os três ministérios veterotestamentários, os três ministérios do Antigo Testamento. E aqui na igreja, o Senhor deu os três ministérios para a igreja. Então, quem era rei, ele não era sacerdote. E quem era rei e sacerdote, ele não era profeta. Então, cada um era inferido a uma pessoa diferente. Né? Quem tinha esses três ministérios era o Samuel. Samuel era
Aliás, ele não tinha nem esse ministério de rei, né? Ele era juiz, sacerdote e profeta. Mas esses três ministérios, eles são dados à igreja. Então, veja só, nós somos a geração eleita, ou seja, nós somos a igreja, nós somos o sacerdócio real, ou seja, nós somos reis e sacerdotes, nós somos uma nação santa e um povo adquirido para anunciar as virtudes, ou seja, o ministério profético, daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, quando nós nos tornamos igreja do Senhor, nós temos os três ministérios. Nós temos o ministério de rei, sacerdote e profeta. Vós que em outro tempo não erais povo, nós éramos perdidos, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado a misericórdia, mas agora alcançastes a misericórdia. Ou seja, nós alcançamos a graça de Cristo, porquanto cremos no seu nome. Todos quanto, pois, o recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, porquanto creram no seu nome. João, capítulo de número 1, verso 12. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais, que vos afasteis dos desejos carnais, que combatem contra a alma, ou seja, para que a alma não seja salva. Nós não somos deste mundo. Tendo o vosso viver honesto entre os gentios, ou seja, nós habitamos ainda entre os ímpios, mas nós temos que andar como peregrinos aqui. Ou seja, não estar dentro dos costumes deste mundo, mas dos costumes da nossa pátria elegível, para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifique a Deus no dia da visitação pelas obras, ou seja, no dia do tribunal de Cristo. Alguém pode falar, mas você é crente, né? Falando mal de nós. Né? Você é crente, você quer ser o certinho, você acha que só você é bom. Não, a gente não acha nada, irmão. Nós queremos fazer as coisas certas. Nós queremos melhorar. Nós não queremos ser melhores do que ninguém. Nós queremos melhorar. Né? Às vezes a pessoa fala para você, só você quer ser santo. Não sou eu que quero ser santo. Eu quero ser santo. Porque sem santificação eu não posso agradar a Deus. Então eu quero ser santo. Agora, só eu quero ser santo? Não. Né? Eu quero que todos sejam santos. Eu quero que todos procurem fazer as coisas da forma correta. Então, essa é a ideia que ele diz. Pelas obras em que vos observam. Ou seja, as pessoas estão nos observando dia após dia. Sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana, por amor do Senhor, quer ao rei como superior. Ou seja, ele ensina aqui a honrar os nossos líderes, honrar os nossos governantes, honrar aqui aqueles que têm cargo de iminência acima de nós. Né? Então, iminência não, eminência, né? Acima de nós, ou seja, que tem o grau de importância entre nós. Né? Então, quer governadores, como por ele enviados para o castigo dos malfeitores, ou para o louvor dos que fazem o bem. Porque assim, a vontade de Deus, que, fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos, ou seja, que procedem neciamente. Quem que é louco? Louco é aquele que não procede segundo a palavra. Por quê? Porque ele está agindo de forma errada e cada dia mais se aproximando do seu juízo, se aproximando do inferno. Isso é loucura. Né? Loucura é você viver contra o Criador. Aquele que vive a favor do Criador, ele é sábio. Aquele que vive contra o Criador, ele é louco. Né? Só pode ser louco. Porque assim é a vontade de Deus, que, fazendo bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos, como livres, não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Ou seja, não é porque a gente é servo de Deus que a gente pode fazer o que a gente quiser, e sim
porque somos servos de Deus, nós temos que proceder da forma correta, ok? Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus e honrai ao rei. Honrai ao rei aqui é honrar os governantes, ou seja, aqueles que têm uma liderança sobre nós. Aqueles que trabalham em empresa, por exemplo, são os seus superiores, é o supervisor, é o gerente, né? Então, ali em suas escalas vai ter aí os seus graus aí de eminência, ok? Vós, servos, sujeitai-vos com todo temor, não somente ao bom e humano, mas também ao mal, porque coisa agradável é que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravo, padecendo injustamente. Ou seja, você fazendo aquilo que Deus falou, você pode padecer até. Por quê? Porque as pessoas, elas fazem contrário a Deus. Então, por você obedecer a Deus, talvez você sofra agravo. Mas Deus é quem há de honrar. Veja só. Porque que glória será essa que, pecando, sois esbofeteados e sofreis, mas, se fazendo bem, sois afligidos e sofrei. Isso é agradável a Deus. Para que para isto foste chamados, pois Cristo também padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem a sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriaram, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julgava justamente. Ou seja, ficando calado, ele se colocava na mão de Deus. Veja só, irmãos, quando você se põe à mão de Deus, aquele que está se levantando contra você, ele vai se ver com Deus, não é com você. Então, fica tranquilo. Faça aquilo que o Senhor te ordenou a fazer, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados, porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo da vossa alma. Ou seja, você não está à deriva, você tem um dono. E quem fizer agravo a você vai padecer com o seu dono, vai acertar as contas com ele. Então você não precisa se levantar para tentar se defender. Deixa que Deus te defenda. Né? Como eu costumo dizer, tem gente que se levanta contra a palavra de Deus. E tem aqueles que querem defender a palavra de Deus. Não. A palavra de Deus, ela não precisa de defesa. A palavra de Deus, ela se defende sozinha. Ela não precisa que eu a defenda. Ela já tem a sua autodefesa. Porque a palavra de Deus, ela é o próprio Deus expresso. Então, Deus, ele tem suficiência para se defender. Ele se defende sozinho. Né? Quem não tem suficiência para se defender sou eu. Então, eu preciso ser defendido pelo Senhor. Ok? O capítulo de número 3, nós vamos encontrar aqui alguns deveres que Pedro ele vai falar. Ele falando aqui acerca de alguns deveres, ele vai falar aqui dentro do contexto da mulher, né? Qual é o proceder da mulher. Então, ele vai dizer o seguinte: semelhantemente vós, mulheres, sede sujeitas ao vosso próprio marido, para que também, se alguém não obedece à palavra, pelo procedimento da sua mulher, seja ganho sem palavra. Né? Ou seja, pelo testemunho, a mulher ela ganha o marido, ou seja, de forma calada, ela quieta, é o Senhor quem honra o seu proceder, o Senhor vai ser a palavra desta pessoa. O enfeite delas não seja exterior, ou frisado nos cabelos, ou uso de joias, na compostura de vestes. Né? Aqui até alguns interpretam erroneamente que a mulher ela não pode usar enfeite no cabelo, ela não pode usar friso nos cabelos. Não é isso que Pedro está dizendo.
Isso era uma coisa natural, contextual da época, né? Que as mulheres ataviavam-se dessa forma, mas o que Pedro está dizendo não adianta ter o atavio externo e não se ataviar internamente. Não adianta vestir-se de santidade por fora e por dentro não estar vestido de santidade. Não adianta parecer ser santo quando está dentro da igreja física e quando está dentro do lar não tem santidade alguma, né? Como se contam aquela história do garoto que chegou para o pastor e falou: pastor, eu queria que o senhor construísse uma casa na igreja para minha família. E o pastor disse: mas por que, meu filho? Ele diz assim: porque aqui é o único lugar que eu sou feliz. E o pastor ficou contente com aquela situação, né? Fala: puxa vida, que legal, né? A criança, ela quer morar na igreja porque ela disse que na igreja ela é feliz, ela tem prazer de estar à presença de Deus, mas na verdade não era isso. Mas ele pergunta: mas por quê, meu filho? Ele diz: porque quando a gente está na igreja, a minha família ela não briga, mas quando chega em casa, só tem briga na minha família. Então ele queria que a família dele morasse na igreja para que não tivesse briga. E na igreja tinha uma aparência de santidade, né? Então aqui é justamente disso que o apóstolo está falando. Ele está falando do comportamento, né? Não adianta por fora ser bonito e feio por dentro, ok? Mas o homem encoberto no coração, no corruptível, o trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Ou seja, aquilo que está dentro de você é que é precioso diante de Deus. Ou seja, você ser trajado do Espírito de Deus. E só podemos ser trajados do Espírito de Deus pelo contexto da palavra. E aí ele vai dizer o seguinte: porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas ao vosso próprio marido, ou seja, ataviavam-se internamente, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe de Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem, não temendo nenhum espanto. Igualmente, vós mulheres, coabitais com ela com entendimento, dando a honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça divina, para que não sejais impedidas as vossas orações. Veja só, aqui Pedro está dizendo que tem que haver paz familiar. E Pedro está dizendo que se o casal ele não tiver em concórdia, a oração deste casal ela não sobe. Ou seja, o marido ele está brigado com a mulher, a oração dele não é aceita diante de Deus. Ou a mulher está brigada com o marido, a oração dela não é aceita diante de Deus. Ou seja, precisa haver a concórdia no lar. E o que é importante entender aqui é justamente o seguinte, que ser marido e ser esposa é um ministério que nós temos de dar conta. Ou seja, eu sou marido diante de Deus. Então eu preciso honrar a minha esposa diante de Deus. Eu estou honrando a filha de Deus. E a esposa, ela precisa honrar o marido como filho de Deus. Ou seja, o meu casamento ele tem que ser diante de Deus. Tudo que eu faço no meu casamento tem que ser para a glorificação do nome do Senhor. E, finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isto foste chamados, para que por herança alcanceis a bênção, porque quem amar a vida e quer viver dias bons, refreie a sua língua do mal e os seus lábios de falarem enganosamente. Aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e a siga, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. Qual é aquele
que vos fará mal, se fordes zelosos do bem? Ou seja, aquilo que nós plantamos, nós vamos colher do Senhor. Quem nos recompensa é o Senhor. Às vezes as pessoas elas param para pensar na vida e falam, puxa, mas eu estou fazendo tudo que é certo, olha a minha vida como é que está, só acontece isso, só acontece aquilo. Mas por quê? O que você está vivendo hoje é reflexo daquilo que você plantou ontem. O que você está colhendo é simplesmente aquilo que você merece, certo? Em contraposição, o que você está plantando hoje não é para você colher hoje, é para você colher amanhã. A sua colheita hoje é o seu plantio de ontem. O seu plantio de amanhã é a sua colheita de hoje. O que você está plantando hoje? Você vai colher isso amanhã. E isso é incontestável, ok? Deus pode até ter misericórdia de você, mas o que você plantou, você vai colher. Mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados. E não tenhais medo, e não temais com medo deles, nem vos perturbeis. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estáis sempre preparado para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da vossa esperança que há em vós, tendo uma boa consciência para que, naquilo em que falam mal de vós, como malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. Ou seja, procure fazer o certo, ainda que você sofra, mas o Senhor te honrará. Como diz o Salmo 37, ele fará sobressair a sua luz como o sol ao meio-dia. Porque melhor é que padeceis fazendo o bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. Veja só, se você faz o bem, você vai padecer diante dos homens. Mas se você fizer o mal, você vai padecer diante de Deus. Porque Deus, ele é justo. E ele tem que agir conosco com justiça. E agir conosco com justiça é nos dar aquilo que nós estamos merecendo. Se nós estamos fazendo o mal, o que é que nós merecemos? Se nós fazemos o bem, o que é que nós merecemos? Deus, ele é justo. Deus só vai te dar aquilo que você merece. Porque Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificando na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também pregou aos espíritos em prisão, nos quais, noutro tempo, foram rebeldes, ou seja, aqueles que morreram desde lá de Adão até Jesus, ou seja, morte e ressurreição de Jesus, morreram em rebeldia, não quiseram fazer o que era certo, não quiseram oferecer sacrifícios ao Senhor, e aqueles que ofereceram sacrifícios ao Senhor ficaram no seio de Abraão. Então, Cristo desce às partes mais baixas da terra, mostra-se triunfante àqueles que não deram ouvido à justiça e sobe, então, triunfante com o seio de Abraão, levando consigo cativo o cativeiro, ou seja, levando o seio de Abraão e transportando para o terceiro céu, que é o paraíso. Os quais em outro tempo foram rebeldes quanto à longanimidade de Deus, que Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas pessoas, isto é, 8 almas, se salvaram pelas águas. Ou seja, só quem deu ouvido à palavra de Deus. E como diz o próprio Senhor Jesus Cristo, os nossos dias será como os dias de Noé, em que muitos casavam, davam-se em casamento, até que Noé entrou na arca, fechou a porta e quem tinha de perecer, pereceu. Ou nós damos ouvido hoje, ou nós estamos fora da arca. A arca dos nossos dias não é a igreja física. A arca dos nossos dias é a palavra de Deus. Se eu quero ser salvo das águas do pecado, eu preciso entrar na arca, eu preciso estar enquadrado na palavra de Deus.
Se eu vou para a igreja, mas eu não estou enquadrado na palavra de Deus, eu estou terminantemente fora da arca, que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva. Batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo, o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-lhe sujeitado aos anjos e às autoridades e às potências. Amém? Capítulo de número 4, nós vamos ter aqui a continuidade dentro do capítulo de número 4, o Senhor tratando dentro desse contexto de firmeza, de como servir a Deus e ter uma real obediência, ok? Então, nós vamos ter o contexto do padecer sem perder a nossa esperança, ok? Então, capítulo 4 começa assim, Pedro dizendo: ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, amai-vos também vos com esses pensamentos, né? Ou seja, estar armados com esses pensamentos. Que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, certo? Ou seja, quem não está mais em carne não tem possibilidade de pecar. Para que noutro tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Ou seja, se a minha carne está morta, e morte significa separação, se a minha carne está separada do mundo e as suas concupiscências, então agora eu vou viver segundo os desejos propostos dentro do contexto da vontade de Deus. Porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos coisas conforme a vontade dos gentios, andando em dissoluções, em desejos, em borracheiras, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. Acham estranho não correrdes com ele no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando então assim de vós, os quais hão de dar contas ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Ou seja, o Senhor, ele dará conta de julgar de todos esses aí, né? Então, todos os homens passarão por essa seleção, ou seja, aqueles que fizeram o bem ou aqueles que fizeram o agravo, aqueles que fizeram o mal. E fazer o mal não é simplesmente fazer o mal a alguém, né? É fazer mal a si próprio, né? É entregar o seu corpo em prática do pecado, é entregar o seu corpo em vício, em destruição, em prostituição. Então, esse ele está fazendo agravo a si mesmo, ele está em contrariedade à palavra de Deus. Porque isso foi pregado, o evangelho, também aos mortos, para que, na verdade, fossem julgados segundo os homens na carne, e não vivessem segundo Deus em espírito. Ou seja, eles tinham aí um espírito carnal, então eles serão julgados por terem um espírito carnal. Aqueles que estão no Hades, aqueles que têm uma carne espiritual, eles estão no paraíso com o Senhor. E já está próximo o fim de todas essas coisas, portanto, sede sóbrios. Sobriedade aqui significa não estar entorpecido, né? Não estar sob o efeito de algo alucinógeno, né? Ou seja, algo que tire o vosso entendimento. Pode ser tanto drogas, bebida ou filosofias. Filosofias erradas podem tirar a sua sobriedade, pode fazer com que você entre em contexto errôneo. Então, Pedro exorta que, olha, sede sóbrio, tome cuidado, né? Não fiquem bêbados, não fiquem entorpecidos com as coisas que hão de acontecer, tá? E já está próximo o fim, portanto, sejam sóbrios e vigiai em oração. Mas, sobretudo, tende ardente caridade uns para com os outros,
porque a caridade cobrirá a multidão de pecados, sendo hospitaleiros uns para os outros, sem murmurações, sem ficar reclamando dos outros. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros, como cuidadores daquilo que Deus te emprestou, da uniforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence glória e o poder para todo sempre. Amém. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar como se coisa estranha vos acontecesse. Ou seja, vocês já estão cientes que vocês serão provados em procurar fazer o bem, ok? Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, ou seja, sede alegres por estar padecendo por fazer a coisa certa, sendo participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis, ou seja, no dia do tribunal de Cristo, no dia da recepção no pódio. Se pelo nome de Cristo vocês sofrem, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou seja, padecer sendo culpado daquilo mesmo, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se entremete em negócios alheios, se mete na vida dos outros. Olha só para isso. Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Ou seja, se você sofre por você estar fazendo a coisa errada, então o seu agravo será maior. Mas se você está sofrendo por uma coisa que você não fez, então é o Senhor quem te honra. Fique tranquilo. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por vós, por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também, os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendam-lhe a sua alma, como ao fiel Criador, fazendo o bem. Amém? O capítulo de número 5, ele vai dar a continuidade aqui, dentro do contexto dos agradecimentos, né? Então, é gratificante servir a Deus, é agradável servir a Deus e é recompensador servir a Deus. Então, ele vai dizer aos líderes da igreja, aos pastores da igreja, ele vai dizer aos presbíteros, ou seja, aqueles que exercem a obra pastoral na igreja, que estão entre vós, admoesto eu, que também sou presbítero com eles, ou seja, eu também sou pastor com eles, e testemunha das aflições de Cristo, que participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, não ser ganancioso, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, ou seja, ninguém é de ninguém, todos nós somos de Cristo. Mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o dono da obra, o sumo pastor, alcanceis a incorruptível coroa de glória. Semelhantemente, vós jovens, sede sujeito aos anciões, ou seja, aprendam com os anciãos, não desfaçam dos anciãos. Sede todos sujeitos uns aos outros, revestivos de toda a humildade, porque Deus resiste
aos soberbos, mas dá graça aos humildes, não é? Então, às vezes, o jovem aí pode olhar e falar, mas ele é velho, ele não sabe de nada, as coisas mudaram. Com os mais idosos está a experiência, com os mais novos está a força. Os jovens precisam da experiência dos mais velhos e os mais velhos precisam da força dos mais jovens. Veja só, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo ele vos exalte, lançando sobre ele sobre toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrio, ou seja, não esteja entorpecido, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E ele conclui essa carta dizendo: e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou para a eterna glória, ou seja, como eleitos como igreja, depois de haverdes padecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará e confirmará, fortificará e fortalecerá. A ele seja glória, o poderio para todo sempre. Amém. Por Silas ou Silvano, vosso fiel irmão, como cuido, escrevi abreviadamente, exortando-vos e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus, na qual estáis firmes. A vossa coeleita em Babilônia, ou seja, a vossa igreja, que está aqui em Roma, o saúda. Meu filho Marcos também. Saudai-vos uns aos outros com o ósculo de caridade. Paz seja todos vós em Cristo Jesus. Amém. Então, o apóstolo Pedro, ele traz aí essas exortações, esse encorajamento dentro do contexto do sofrimento dessa vida. Aflições virão, mas tudo isso nós tiraremos de letra, ok? Então, aqui, dentro desse contexto de enfrentamentos aí de adversidade, eu vou só ler aqui o contexto final aqui do nosso livro, que vai dizer o seguinte: a liderança espiritual e a paciência, dentro do capítulo 5 aqui, que nós lemos, a exigência quanto à liderança espiritual como exemplos do rebanho, o equilíbrio das gerações, ou seja, os jovens e os velhos, um precisa do outro, os velhos precisam da força dos jovens e os jovens precisam da experiência dos velhos, humildade e submissão um dos outros, tá? Multa são aptidões necessárias para o êxito diante de Deus e das pessoas. O diabo deve ser resistido. O fato de resistirmos deve-se ao poder de Cristo e não ao mérito nosso. Ou seja, nós nada conseguiremos. Nós só conseguimos resistir ao diabo se nós dermos vazão à palavra de Deus nas nossas vidas. Do contrário, a gente não consegue resistir às artimanhas malignas. A ansiedade vencida. O conforto vem quando encontramos em Deus a espera de depósito de todas as nossas ansiedades. A consolação assegurada. O Deus de toda graça irá nos restaurar e nos fortalecer para a sua eterna glória. E o reconhecimento sadio, a fidelidade reconhecida por alguém que, de fato, tem a manifestação do estado do Espírito, ou seja, o estado de paz, para todos e a prática do amor desmedido e santo. Ou seja, a forma de nós sermos vencedores não advém do nosso próprio mérito, mas sim da graça de Deus e a palavra de Deus sendo aplicada em nossas vidas. Amém? Então, este foi um breve comentário aqui acerca da primeira epístola do apóstolo Pedro, e que Deus em Cristo continue abençoando a cada um.
E se houver alguma dúvida, pode postar aqui nos comentários, e nós teremos o prazer de responder-vos em o nome de Jesus. Amém? Que Deus em Cristo abençoe a todos e que a graça do Senhor esteja sobre vós e sobre o coração de